O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, João viu Jesus aproximar-se dele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Dele é que eu disse: Depois de mim vem um homem que passou à minha frente, porque existia antes de mim. Também eu não o conhecia, mas se eu vim batizar com água, foi para que ele fosse manifestado a Israel. E João deu testemunho dizendo: Eu vi o Espírito descer como uma pomba do céu e permanecer sobre ele. Também eu não o conhecia, mas aquele que me enviou a batizar com água me disse: Aquele sobre quem vires o Espírito descer e permanecer, este é quem batiza com o Espírito Santo. Eu vi e dou testemunho, este é o Filho de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Então é com grande alegria que nós então iniciamos um novo ano e juntamente com esse novo ano nós retomamos também um novo tempo, o tempo chamado de tempo comum. No domingo passado nós então encerramos, com a festa do batismo do Senhor, o tempo do Natal. Hoje então nós tivemos a oportunidade de poder celebrar o maior presente que o ser humano pode ganhar e receber, o próprio Filho de Deus. Deus nos dá o seu Filho como presente para cada um de nós. Espero que todos tenham bem celebrado e vivenciado esse tempo, essa grande festa, e acolherem bem esse grande presente, porque é Ele que faz o diferencial na vida de todo e qualquer ser humano. E assim então nós adentramos um novo ano, e com certeza nós então, nas nossas felicitações, nós dizemos Feliz Ano Novo, paz, saúde, Mas, meus queridos amados irmãos, é preciso então refletir, porque para poder se ter um ano novo, é preciso então, o que muda? O ano só muda de 2025 a 2026, mas para poder tornar um ano novo, é preciso atitudes novas, e para atitudes novas é preciso pessoas novas. Então, ninguém melhor do que Jesus Cristo para nos ajudar a podermos sermos de fato homens e mulheres novas para um mundo novo. E aí sim, o mundo e o ano será um ano novo. Porque do contrário vai ser então o mesmo carrancudo, o mesmo reclamão, aquele que xinga, que fala mal dos outros, vai continuar a mesma coisa. Se nós não mudarmos, o ano vai continuar a mesma coisa. E nós não queremos isso, queremos ano novo e queremos vida nova. Então, para que a gente possa de fato, e por que estou dizendo isso, Para que a gente possa construir esse ano novo, com pessoas novas, é preciso então da ajuda daquele que pode transformar tudo, aquele que é o Emanuel, que nós celebramos no Natal. Ele continua presente na nossa vida, no nosso dia a dia. Mas para muitas pessoas se torna difícil então enxergar Deus, presente, caminhando a todo instante na nossa vida, porque muitas vezes acometido por doenças, problemas com família, problema no trabalho, desempregos e tantas outras coisas que vão surgindo. E isso muitas vezes nos fazem então perder de vista esse Deus que está ao nosso lado, que é Deus conosco. E assim então, meus queridos amados irmãos, para que nós possamos então mergulhar na riqueza da palavra de Deus, vamos olhar para a primeira leitura de hoje, porque esse mal que nós vivenciamos hoje não é algo próprio nosso, Desde lá do antigo, há cerca de 600, 500 anos antes de Cristo, já existia isso. E as pessoas continuam a passar por esse grande mal, de poder então não sentir a presença de Deus na sua vida. Olha só a primeira leitura de hoje, então, extraída do profeta Isaías. Isaías aqui então, nesse capítulo 49, é o que nós conhecemos no mundo da teologia como o terceiro Isaías. Ou seja, é uma terceira parte do livro do profeta Isaías. E o que tem de diferencial para nós nessa terceira parte? Ora, é uma época onde então as pessoas que passaram no exílio da Babilônia, 70 anos como escravo na Babilônia, eles novamente recebem de Deus a graça de poder voltar para Jerusalém, para poder recomeçar, reconstruir a sua vida. E olha,
como é difícil a gente recomeçar, reconstruir, né? Imagine, as pessoas, né? Hoje nós estamos vivenciando, entra ano e sai ano, né? Toda vez, né, essa chuva de verão traz para pessoas calamidades, né? Porque enche, entra água na casa e as pessoas têm que recomeçar, refazer a sua vida. É fácil isso? Claro que não, é difícil, né? Então é esse mesmo sentimento que o povo de Israel estava passando naquele tempo. Voltando para Jerusalém, o templo havia destruído, a cidade destruída, e agora a pessoa voltar para a sua terra para poder recomeçar. Como? Sem emprego, sem dinheiro, sem estrutura. Então muitas pessoas estavam desanimadas, muitas pessoas esfriaram na fé, Deus os abandonou. Cadê Deus? Onde está Deus? O mesmo sentimento que muitos de nós trazemos ainda nos dias de hoje. Mas olha só o que o profeta vai dizer para essas pessoas. Olha só, olha, a sua vida tem sentido sim. Você não nasceu para ser então ali, né, pisado, sucateado. Você não é para ficar no chão, pelo contrário, você é para se levantar, ficar de pé, porque esse é o meu desejo, e é por isso que eu te chamo, você é o meu servo. Olha que bonito isso, né? Ah, mas a pessoa pode olhar para si, nós olhamos para nós, mas Senhor, cheio de pecado, isso, aquilo, outro, o Senhor está me chamando? Eu digo para vocês que eu nunca imaginei eu estar falando de Deus, pregando Deus, nunca imaginei isso na minha vida. Mas vai acontecendo, Deus então vai mostrando, mas é isso mesmo, Senhor, tem certeza? E vai confirmando a cada dia. É assim também na vida de cada um de nós. Nós nos achamos tão pequenos, tão insignificantes, mas é desses que Deus então, Ele quer erguer, porque para que a graça deles se torne maior ainda, e as pessoas possam enxergar e dizer, não é porque ele é estudado, ele é mestrado, ele é cientista, ele é isso, aquilo outro, não. Olha só, Jesus chamou pescadores, pessoas insignificantes no seu tempo, para poder tornar seus apóstolos, e continua a agir dessa mesma forma, pessoas pequenas que Deus quer transformar como servos seus. Mas olha só, a nossa vida tem sentido sim. Você que iniciou o ano 2026, poxa vida, o que eu vou fazer nesse ano? O que eu vou mudar na minha vida? O que eu preciso transformar? Que caminho eu vou seguir? Ora, a palavra de Deus quer te iluminar hoje. Você é chamado a ser servo de Deus, serva de Deus. E o que você tem feito da sua vida? O que você tem feito da sua história? Então olha só, e não basta, Deus não quer fazer nós somente servos, né? Olha só, em quem eu serei glorificado. Nós somos chamados a ser a glória de Deus para as pessoas, mas é preciso de fato deixar que esse novo de Deus age em nós. Assim o ano vai sendo novo, assim também nós vamos sendo pessoas novas. Então nós somos chamados a ser, né, instrumentos de Deus na vida das pessoas, e não basta só isso, Deus quer ainda mais. Olha só, Ele vai dizer então, não basta ser meu servo para restaurar os filhos de Israel, reconduzir os remanescentes de Israel, eu te farei luz das nações. Nossa, mas Deus é ousado, sim, Ele confia, Ele acredita em nós mais do que nós mesmos, porque Ele conhece o nosso coração, Ele sabe que nós temos capacidade de ser coisas melhores, de sermos pessoas melhores, mas muitas vezes nós não acreditamos, nós não confiamos, nós não deixamos que Deus então nos transforme e mude a nossa vida. Então é preciso de fato, se nós queremos construir um ano novo, é preciso ser pessoas novas, é preciso deixar que Deus faça o novo em cada um de nós. E assim nós podemos olhar como referência, como modelo salmista, porque olha só que belíssimo salmo nós temos hoje, né? Salmo 39. O salmista é aquele que fez a experiência de Deus e confiou, acreditou, uma pessoa de fé. Olha, eu sei que sou falho, sou limitado, mas Deus pode realizar em mim maravilhas, assim como Maria. Maria também tinha os seus planos, seus sonhos, seus projetos, mas ela decidiu acreditar nos sonhos de Deus, viver os sonhos de Deus, que mudou para sempre a vida dela. E assim então, meus queridos amados irmãos, Deus também quer realizar em nós. É preciso termos confiança, preciso ter fé, porque a esperança não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações. E assim então, olha só, o salmista nos convida a rezar. Eu disse, eis que vem o Senhor com prazer, faço a vossa vontade, não por obrigação, não porque eu quero ser melhor, mas por prazer, porque a minha vida encontra sentido nessa doação, nessa entrega, e eu quero percorrer esse caminho para a minha vida. Então, meus queridos amados irmãos, a nossa vida tem sentido sim, você é valioso sim. Se não fosse valiosa a sua vida, Deus não teria derramado sangue na cruz por amor a cada um de nós.
O sangue é precioso de Deus, Ele derramou, Ele deu a cada um de nós. Então a nossa vida tem sentido sim, tem razão de existir sim. É triste nós encontrarmos muitas pessoas, né, mergulhadas no ambiente da depressão, ansiedade, tantas coisas que hoje, né, tantas pessoas elas passam, porque perderam o sentido da sua vida, porque sumiram, se afastaram dos caminhos do Senhor. E é somente Deus que pode nos dar a entender o sentido da nossa vida. Pessoas vão buscando as coisas materiais, em fama, em tantos outros caminhos, mas somente Deus pode nos apresentar o sentido da nossa vida. E quantas vezes nós, né, mesmo sendo frágeis, limitados, nós temos a oportunidade de fazer algo para as pessoas, nós saímos ali preenchidos, e aí a gente vai entendendo, né, que a nossa vida deve-se, de fato, a poder percorrer esse caminho que é Ele que vai nos alimentando. Quanto mais nós damos, mais Deus também nos dá, e mais nós entendemos a vontade de Deus. Mas para isso, meus queridos amados irmãos, é preciso entender que Deus tem um propósito para a vida de cada um de nós. E que propósito é esse, diácono? Vamos olhar para a segunda leitura de hoje. Olha só. Paulo, então, ele escreve, né, o início da carta de Paulo aos Coríntios. Coríntios é uma comunidade difícil, porque é uma cidade, né, que está sob o governo, a administração dos romanos. É uma cidade, né, romana, assim conhecida. E ali, então, a cidade portuária, que há prostituição, há ali então, né, corrupção e tantas coisas ruins ali naquele tempo. E é para esse povo que Paulo hoje vai dirigir-se, dizendo o seguinte, olha só. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, irmão Sóstenes, né, a igreja de Deus está em Corinto. Olha só, aos que foram santificados em Cristo Jesus, chamados a serem o quê? Santos. E não é o time de futebol não, tá? Não é o time de futebol não, é a santidade, a qual Deus convida, chama cada um de nós. A nossa vida é chamada a sermos santos. Ah, mas isso, falando isso hoje, nossa, mas como é distante da nossa realidade. Não, nós pensamos dessa maneira, mas não é. Olha só, né, São Paulo, o apóstolo, nós vamos celebrar a conversão dele. Quantos santos e santos de devoção que nós temos, né, que foram pessoas pecadoras como nós, que erraram também, mas que então se encontraram com Cristo e deixaram o novo de Deus ali se fazer presente na sua vida foram transformadas por Deus e puderam chegar à santidade. Então, quando se fala de santos, não é algo distante da nossa realidade. Ah, não, o santo é aquele que desce pronto e acabado do céu. Não, são pessoas comuns do nosso dia a dia. Quantas pessoas, olha só, Santo Agostinho, né? São pessoas que então tinham vício, né, dali do álcool, dos jogos, da sexualidade, mas que ali então demorou. A mãe dele penou há 30 anos rezando pela conversão dele, mas Deus estava preparando ele. E ele se tornou santo, se converteu, se tornou um santo, é um doutor da igreja, né? Então olha só, como referência para nós, que a santidade não é algo distante, é algo próximo. Desde que nós então deixemos que Deus faça o novo em cada um de nós. É dia após dia, é atitude por atitude, é grãozinho, né, de mostarda, mas que vai crescendo e florescendo em cada um de nós. Então a santidade é um convite que Deus faz a cada um de nós. É a vontade de Deus para cada um de nós, mas que não basta somente Deus querer, é preciso que nós também queiramos. E deixemos então essa santidade ir acontecendo, sendo lapidada dia após dia na nossa vida. E aí então, nós podemos ir para o Evangelho de hoje, por quê? O Evangelho de hoje, né, nós temos então um personagem tão conhecido nosso, né, no Evangelho de São João, nós temos João Batista, o primo de Jesus. E olha só que interessante, né? Domingo passado nós celebramos então a festa do batismo do Senhor, e nós vimos então ali Jesus que vai para ser batizado diante de João, e João diz para ele, eu que devo ser batizado por ti, você vem a mim? E Jesus vai dizer para ele, olha, é necessário que se cumpra toda a justiça, deixa acontecer a justiça, deixa, né, fluir, deixa o Espírito agir, e você vai entender e vai compreender. E ali então ele batizou Jesus, e olha só, hoje no Evangelho de São João, nós temos então João Batista, que após o batismo de Jesus, ele vai dizer o seguinte, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, João, ele é para nós um personagem que muito nos ajuda a poder entender qual deve ser o nosso papel, né, enquanto seres humanos. Nós então somos chamados a poder ser luz das nações, como na primeira leitura diz para nós hoje, né?
Mas, determinado momento da nossa vida, é melhor que nós, então, saiamos de cena para que outros possam vir. É isso que, infelizmente, muitas pessoas nos nossos pastorais, movimentos, em nossas comunidades não entendem isso, né? Tem pessoas que estão lá 20, 30, 40 anos e não largam ali, né, daquela pastoral, daquele movimento. Ah, não, eu estou aqui, continuo. Mas espera aí, será que não é tempo da gente deixar para que o novo venha? Muitas vezes a gente tem medo do novo, mas o novo, ele, é claro, nos traz uma insegurança, um medo sim, mas é algo bom que deve, então, para poder ser melhorado, né? Porque muitas vezes, na nossa limitação, nós já demos o que tínhamos que dar. É necessário que o novo venha para que novas coisas venham também acontecer. E assim, então, vai dinamizando a paróquia, as pastorais, movimentos, mas tem muitas pessoas que estão apegadas, agarradas àquilo que não largam por nada. E quando, né, o padre ou alguém chega, olha, por favor, né, você agora já ajudou bastante, vá para uma outra pastoral, a pessoa não consegue enxergar que ela deixando aquela pastoral, aquilo que ela faz, ela pode ajudar, contribuir em outras coisas. Ah não, ela pensa que está tirando que acabou. Não acabou. Vá para outro espaço, vá para águas mais profundas. E muitas pessoas não entendem isso. Então, João Batista, olha só, ele está dizendo o seguinte, e João Batista era uma pessoa bem conhecida, se fosse nos dias de hoje, estaria lá, né, com o maior número de seguidores, né, da Igreja Católica, é aquele que então ali tem pregações fantásticas, as pessoas buscam, querem convidar para dar palestra, para estar pregando a sua igreja, seria uma pessoa desse tipo. Mas porque ele estava ali em alta, porque ele estava fazendo o seu papel, estava vivendo a sua missão, estava deixando Deus agir na sua vida. E assim então, ele chega o momento que ele diz, olha, agora eu já cumpri a minha parte, agora chegou aquele que já existia antes de mim, e é para ele então que eu servi, então agora é ele que deve ocupar o destaque entre as pessoas. E assim então ele apresenta Jesus como o Cordeiro de Deus que veio para poder tirar o pecado do mundo, ou seja, para poder salvar a humanidade. Ele não era o Salvador, mas ele trabalhou em função desse Salvador. Então, meus queridos amados irmãos, o que eu quero dizer com isso? Nós somos chamados a ser luz das nações, mas não somos luz, nós refletimos a luz que é Jesus. O próprio Evangelho de João vai dizer que Jesus é a luz do mundo. Então nós somos portadores dessa luz e somos convidados a poder refletir essa luz que é Jesus, não somos nós. Não é padre tal, não é diácono, não é Deus, é Jesus que deve estar em frente de tudo, e principalmente na igreja. Então tem muitas pessoas que confundem, eu sou lá porque eu quero destaque, eu quero estar à frente de tudo, eu quero coordenação. Não. O Papa Francisco já nos ensinava a dizer que aquele que então quer de fato servir, que seja o servidor de todos, assim como Cristo foi. É esse o caminho. Quanto mais será dado, mais você deverá então trabalhar. E tem gente que infelizmente pensa que isso é status, é fama para poder se promover. Não. É preciso entender o papel de João Batista, que é também o papel de cada um de nós. E aí então, olha só, ele vai dizer, dele é que eu disse, depois de mim vem um homem que passou à minha frente, porque já existia antes de mim. Ele já existia, então eu não sou digno, né, de poder ocupar o seu espaço. E olha que interessante, né? 2 vezes João Batista vai dizer nesse evangelho, também eu não conhecia. Mas espera aí. João Batista, primo de Jesus, não conhecia Jesus, seu primo? Que história é essa? Ora, João, né, o evangelista, quer dizer para nós que não basta dizer somente, olha, eu venho à igreja, eu ajudo nisso, eu participo das festas, eu celebro o trido. Não basta somente isso, é preciso conhecer. E como que eu conheço Deus? Colocando no Google lá, né, ou no IA, hoje em dia, né? Quem é Jesus? Vai dizer lá, Jesus é o Filho de Deus, e papapá, e sei o que, morreu, ressuscitou. E não é isso. Conhecer Jesus, meus queridos amados irmãos, é como marido e mulher. Marido e mulher ali trocam olhares, sabem o nome, sabem o endereço, vai conhecendo a família, ou seja, dia após dia se relacionando, vão se conhecendo. Tanto que é interessante, né? Nós temos casais que têm 50 anos juntos e ainda não se conhecem, por quê? O ser humano, né? Ele é uma infinitude, como Sócrates já me dizia, o filósofo, né? Ele é um universo que está dentro dele. E tem vezes que a gente tem atitudes que a pessoa, mas espera aí, esse é você? Essa é você? Né? Então a gente não se conhece, mas é dia após dia se relacionando que a gente vai conhecendo um ao outro. E é assim também que nós conhecemos Jesus. É assim que nós vamos conhecendo Deus.
O Papa Leão, semana passada, disse o seguinte, olha, não podemos falar de Deus se nós não conhecemos Deus, se nós não temos intimidade com Deus. E é por isso que ele então disse para nós, nos chamando a atenção, nos alertando o seguinte: para conhecer a Deus, se coloque em oração, se coloque em intimidade com Ele, se relacionando com Ele, que você vai conhecendo a Ele, e conhecendo a Deus, você vai falar de Deus com propriedade. Não adianta você falar somente aquilo que está lá nas páginas, que você leu, que você estudou, não, é preciso ter a experiência, porque é essa experiência que nos dá credibilidade, que as pessoas vão de fato acreditar, não por aquilo que nós falamos, mas por aquilo que elas veem nós fazendo como atitudes concretas. E é assim que nós vamos então conhecendo a Deus. Então, João no Evangelho diz para nós 2 vezes, para poder nos ajudar a poder nos colocarmos em intimidade com Deus, na oração. Vamos então, fazer um propósito para esse ano 2026, de ler mais a palavra de Deus, de rezar mais, falar mais com Ele, de participar mais do momento de espiritualidade. Nós estamos muito secos, ou seja, estamos agindo muito mecanicamente falando. Eu vou rezar a oração do terço, por exemplo. Pega lá o terço, você está rezando a Ave Maria, o terceiro, mas peraí, qual que é o mistério que eu estou? Ixi Maria, parei, não sabe nem, e não contempla. O terço é um mistério rezado, contemplado, não é somente mecânica, Ave Maria, Pai Nosso, cheia de graça, o Senhor. Não é isso, é muito mais do que isso. Então, é nesse momento de oração, de intimidade, que nós vamos conhecendo a Deus. E conhecendo a Deus, nós vamos falando de Deus, vamos ser luz de Deus, para poder dissipar as trevas presentes nos dias de hoje. Queridos amados irmãos, iniciamos o ano 2026, mas os problemas continuam sendo os mesmos. As atitudes das pessoas continuam sendo as mesmas. Por quê? Porque continuam sendo os mesmos homens e mulheres velhas. Então, os problemas são os mesmos porque as atitudes são as mesmas. Então nós precisamos fazer a diferença, porque muitas vezes a gente quer mudar o outro, mas o outro é ele que deve querer mudar. Você não consegue mudar o outro se você não olhar para si e mudar a si mesmo. Então é esse o caminho que nós vivemos, porque muitas pessoas querem fazer o caminho contrário, começar de lá, não, é de dentro para fora. É assim que a mudança vai acontecer, é assim que 2026 vai sendo um ano novo, e é assim que 2026 vai sendo então, um mundo novo também para todas as pessoas. E assim, meus queridos amados irmãos, que nós possamos de fato deixar que essa palavra de Deus ecoe em nosso coração, que nos convida a sermos santos. É possível sim, mas desde que nós queiramos, nos abramos à ação de Deus através do Espírito Santo que habita em cada um de nós, batizados e batizadas. Nós temos esse Espírito Santo em nós, mas nós precisamos deixar que Ele age em nós e não a gente agir. Espírito Santo, espera aí espera um pouquinho, deixa eu fazer aqui, se não der certo, aí você vai. Não, é Ele agindo, porque aí é a certeza de que nós poderemos então fazer proezas, porque Deus reside e habita em cada um de nós. Então que essa liturgia de hoje nos ajude a poder repensar a nossa forma de viver a nossa cristandade. Como eu estou sendo cristão? Estou sendo luz das nações ou estou sendo trevas também no mundo? Que tipo de luz eu tenho sido? Que tipo de pessoa estou sendo? O que eu posso melhorar, o que eu posso aperfeiçoar? Que nós possamos então deixar que essa palavra nos ajude a poder nos encontrar aquilo que pode ser melhorado e assim deixarmos que Deus nos ajude, porque até mesmo para mudar e melhorar nós precisamos e contamos com a graça de Deus. Então, que nós possamos fazer esse projeto para que assim no final desse ano nós vamos dizer realmente, esse ano 2026 foi um ano novo, porque eu fui um homem, eu fui uma mulher nova. Então, coisas novas aconteceram na minha vida, porque não adianta nada a gente plantar coisas ruins querendo colher coisas boas. Se você planta coisas ruins, vai colher coisas ruins. Isso é a física que nos mostra, Se você planta, manga, você vai colher manga. Não há como colher ali abacaxi. Então que nós possamos semear coisas boas, esperança, porque tudo isso com certeza nós iremos colher. Agora, não sabemos, mas no tempo de Deus nós poderemos ver Ele agindo e transformando a nossa vida. Que Maria Santíssima era que deixou-se também transformar por Deus, que ela nos acompanhe nessa nossa caminhada, nesse nosso projeto, para que assim nós possamos ser construtores de um mundo novo. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja